Capítulo 14. Luar de Prata. Na manhã seguinte, levantam-se bem cedo, aguardam o preparo do café, tomam-no, comem um pouco e partem em direção à próxima cidade. Na estrada, Débora arrisca a pergunta inevitável que tanto ela quanto Roberto não tiveram coragem de fazer até aquele momento. O que faremos quando chegarmos a tal chácara? Não sei, Débora. Primeiro penso em certificar-me de que Matias está mesmo lá. Depois estou pensando em ir até a polícia e contar tudo o que está acontecendo e pedir para entrar em contato com Raul. O que você acha? Não vejo outra maneira. Mas sabe o que estou pensando? Sim. E se não o encontrarmos? E se não existir nenhuma chácara com esse nome que o espírito daquela senhora revelou? Bem, acho que... então só me restará voltar para a clínica. Oh, meu Deus. Nesse momento em que estão prestes a chegar onde pretendem, o desespero começa a tomar conta do casal. E se tudo não der certo? Roberto se complicará ainda mais por ter fugido. Continuam o resto da viagem em silêncio. São 9 horas da manhã quando chegam à cidade. Esta não é tão pequena como a anterior e a primeira providência que tomam é abastecer o automóvel. Meu senhor, por favor, pede Roberto ao homem do posto de gasolina. Por acaso conhece alguma chácara de nome Luar de Prata? Não conheço. Existem muitas chácaras ao redor da cidade. Se o senhor perguntar naquela loja ali, na esquina, talvez descubra alguma coisa. É uma loja de artigos agropecuários. Muito obrigado. Roberto e Débora entram no carro e dirigem-se até lá, com os corações palpitantes. Por favor, o senhor conhece alguma chácara de nome Luar de Prata? Luar de Prata? Deixe-me ver. Há tantas chácaras por aqui. Luar de Prata. Sim, penso que sim. O casal quase desfalece ao ouvir o homem confirmar a existência daquele imóvel. E com aquele nome. Deve ser aquela chácara comprada há pouco tempo. Pedro! Pedro! Grita o homem. Um menino entra correndo. O que é, pai? Como é o nome daquela chácara onde você foi levar umas encomendas anteontem à tarde? Daquele homem que veio para cá há pouco tempo. Sei sim. Deixe-me lembrar. É Luar de alguma coisa. Luar de Prata? Pergunta Roberto. Isso mesmo. Luar de Prata. E como é o homem que comprou essa chácara? É um homem gordo, não é, pai? Ele tem barba? Não tem. Deve ter cortado. Pensa Roberto e insiste. Você lembra o nome dele? Não me lembro. Ele quase não falou comigo. Fez as compras e pediu-me para entregá-las. Só isso. Tudo bem. Vocês me ajudaram muito. Obrigado. O senhor o conhece? Pergunta o lojista. Oh, sim. Conheço-o muito e quero fazer-lhe uma surpresa. Como fazemos para chegar até lá? É muito simples. Responde o garoto. Siga por esta rua até o fim e vire à esquerda, entrando numa estrada sem calçamento. O senhor verá várias placas com o nome das chácaras. Luar de Prata deve ser uma das últimas, mas será fácil encontrá-la, pois também possui uma placa com o nome. Saem da loja e entram no carro, ofegantes pela ansiedade. Meu Deus, Roberto. Agora acredito mesmo. O espírito falou a verdade. Mas o que faremos agora? Não sei. Preciso pensar. De repente, Débora tem um sobressalto. Veja, Roberto! Grita. Veja aquela mulher que está saindo da padaria e entrando no carro. É o carro de Jorge. É Daisy, sua esposa. Mas então, Jorge está com Matias? Sim. O que faremos? Espere. Agora ficou tudo muito simples. Se a polícia os vir juntos, logicamente acreditará que sou inocente. É lógico. Espere aqui. Pede Roberto saindo rapidamente do carro, sem mais explicações, e dirigindo-se a um telefone público na calçada oposta. Débora não tem a mínima ideia do que o marido está fazendo. Percebe que ele está tentando ligar para alguém e que, após várias tentativas, consegue finalmente falar. Conversa demoradamente, gesticulando bastante. Afinal, desliga o telefone e volta para o carro. Para quem telefonou, Roberto? Foi difícil, mas consegui localizar Raul. Raul?
Mas ele está tão longe daqui. O que poderá fazer? Expliquei-lhe tudo. Ele já deve estar, neste momento, entrando em contato telefônico com a polícia daqui, para que ela haja no sentido de flagrar Jorge na chácara de Matias. Ou quem sabe, se tivermos sorte, este também esteja lá agora. Vamos. Para onde? Para a chácara. Quero ver para ter certeza. Mas, Roberto, pense um pouco. Se a polícia vir e reconhecer você lá, vai ligá-lo também ao caso do desfalque. Talvez Jorge tente inverter as coisas, alegando que você estava com Matias e que ele veio investigar ou coisa assim. Por enquanto, tudo está contra você. Sei disso, Débora. Raul disse a mesma coisa e aconselhou-me a voltar imediatamente e ir direto para a clínica. Pois então. Vamos nos arriscar, Débora. Precisamos ter certeza antes de partirmos. Você viu que direção tomou Daisy? Sim. Dirigiu o carro até o fim da rua e dobrou à esquerda. Foi para a chácara. Vamos. Roberto, então, suando frio de medo de ser descoberto, dirige até o final da rua e para. À sua esquerda, há uma estrada de terra e não há movimento algum nela. Lentamente, parecendo ainda pensar se deve seguir em frente, começa a percorrê-la. Aos poucos, vai aumentando a velocidade, ao mesmo tempo em que vai lendo as placas com os nomes das chácaras nas entradas. Estou com medo, Roberto. Eu também. Tenho receio de que Matias ou Jorge saiam de carro e cruzem conosco. Então acelere, homem, e vamos passar logo pela chácara. Roberto obedece, raciocinando que ou volta para trás ou segue em frente rapidamente. Mais alguns minutos e passam ao lado de uma grande porteira onde se lê Luar de Prata. Percebem que há movimento de muitas pessoas lá dentro. Percorrem mais uns 100 metros e a estrada termina. Roberto manobra o carro para trás de uma touceira de bambus, à esquerda da estrada, e o desliga. Venha, Débora. Vamos ficar vigiando. Dali dá para ver a entrada da chácara. Estou com medo, Roberto. Fique calma. Aqui estamos seguros. Dizendo isso, caminham até a beira da estrada e ficam escondidos atrás de uma verdadeira trincheira natural de arbustos. Ficam ali, aguardando os acontecimentos, rezando para que a polícia realmente atenda à solicitação de Raul e venha até a chácara, quando Roberto percebe um vulto às suas costas. Vira-se e dá de cara com um senhor de idade. — Quem é o senhor? — pergunta assustado. Débora olha para o marido e estremece. — Com quem você está falando, Roberto? — Você não está vendo esse homem? — pergunta a esposa apontando para o velho. Não vejo ninguém. Roberto imagina então, pela descrição de Dona Laura, que deve ser o espírito que lhe enviou o recado. Celestino. O senhor é Celestino? Por que está me ajudando? Não se lembra de mim, Roberto? Espere. Sim. Agora estou me lembrando do nome. Seu Celestino, pai de Daisy? O velho concorda, meneando a cabeça. Pelo amor de Deus, Roberto, com quem você está falando? Insiste Débora, já imaginando o que está acontecendo com o marido. Tenha calma, Débora. Estou tendo uma visão, mas é de paz. Deixe-me conversar com ele. Olhe para a estrada, pede o velho. Roberto volta-se e vê um bando de figuras encapuzadas e vestidas de negro que correm em direção à chácara. Percebe que se trata de espíritos do mal. Quem são eles? São verdadeiros sanguessugas. Como assim? Pressentiram a iminente violência nesse local e para aqui acorrem, aguardando o momento de saciar a sede que tem do fluido vital dos que porventura desencarnarem. Pressentiram a violência? Nessa chácara estão reunidos capangas de um homem sem escrúpulos que há muito tempo vem traficando drogas e que se escondia por detrás de uma empresa onde era sócio. Nunca ninguém percebeu nada, até que, como você já sabe, levou o sócio ao suicídio. Fez isso por estar muito endividado com outros traficantes e protege-se com jagunços da mais baixa qualificação e verdadeiros criminosos. E Jorge? Este foi atraído pela riqueza fácil e decidiu ligar-se ao traficante. Porém, agora que percebeu com que tipo de pessoas foi se meter, está profundamente arrependido. Mas não sabe como sair dessa situação. Quem entra nesse mundo de crimes e tráficos não consegue mais sair dele. Está correndo risco de vida, pois já estão pensando em eliminá-lo. Meu Deus!
Mas como o senhor conhece toda essa história? Há muito tempo venho tentando ajudar minha filha e Jorge, meu genro. Pobre Daisy. Desconhece tudo isso que está acontecendo. O que esse espírito que você vê está lhe falando? Depois lhe conto, Débora. Jorge está em perigo. Nesse momento, 3 viaturas policiais chegam ao local e diversos soldados descem dos carros, fortemente armados. Não lhe disse? A violência estava no ar. E esses espíritos do mal, verdadeiros vampiros, sentem-lhe o cheiro, antes mesmo dela acontecer. A polícia então entra na chácara e Roberto ouve quando um policial grita para que todos saiam da casa. Uma gritaria faz-se ouvir, assim como vários estampidos de armas de fogo, pois os que estavam no interior começam a disparar contra a polícia, que responde na mesma altura. De onde Roberto está, dá para ver a porta que se abre repentinamente. E percebe que Jorge sai correndo para fora, juntamente com a esposa. Esta consegue chegar até onde a polícia está, porém o sócio de Roberto não o consegue, tombando ao solo com um tiro que, partindo do interior da casa, o atinge pelas costas. Os soldados que, nessa altura, já haviam cercado a moradia, disparam bombas de gás para o seu interior, e momentos depois, 8 homens e uma mulher saem e se entregam. Roberto reconhece Matias e imagina que a mulher deva ser sua esposa. E agora? Pergunta Roberto, voltando a olhar para o pai de Daisy, porém este não mais se encontra ali. Roberto, vamos até lá. Não podemos deixar Daisy no meio de toda essa gente. Não creio que ela esteja totalmente de acordo com tudo isso que Jorge fez. Você tem razão. Vamos. Apanham o carro e dirigem-se para a chácara, onde descem e correm em direção a Jorge, que está sendo atendido por um soldado. Débora abraça Daisy. Não podemos movê-lo. Chame uma ambulância e um médico soldado. Ordena um policial que parece ser o comandante. Precisamos fazer alguma coisa, pede Roberto, que, chegando perto de Jorge, abaixa-se sobre ele. Quem é você? Sou sócio dele e fui eu quem avisou o comandante Raul de que todos estavam nessa chácara. Raul ligou-me e vim imediatamente. Mas como o senhor ficou sabendo desta quadrilha? Porque para mim só pode ser uma quadrilha, do jeito que estavam armados. Jorge, fale comigo, pede Roberto sem responder ao policial. Chefe! Grita um dos soldados do interior da casa. Venha ver o que encontramos. Um punhado de pacotes com drogas. Policial. Chama Jorge, entreabrindo os olhos. O comandante abaixa-se sobre ele. Quero prestar uma declaração inocentando o meu amigo Roberto. Chame alguns de seus homens para que testemunhem o que vou dizer. Depressa. Estou morrendo. Conte tudo, Jorge. Pelo amor de Deus, livre-se desse peso. Roga Débora. Jorge, então, entre soluços e espasmos de dor, conta tudo o que aconteceu, acusando Matias e inocentando Roberto e sua esposa Daisy, dizendo que até aquele momento ela não sabia de nada e pensava que estavam ali a passeio. Conta que seu plano era mudar-se para outro país e trabalhar para Matias, mas que tardiamente percebeu onde havia se metido. Daisy não consegue acreditar no que houve. Tudo para ela foi um grande choque. Na verdade, não estava gostando muito da fisionomia das pessoas daquele lugar, mas confiava em Jorge, que lhe dissera que estava tratando de negócios e que logo teriam que fazer uma viagem, mas sem entrar em detalhes. Após contar tudo à polícia, Jorge pede perdão à esposa e entra em desfalecimento, sendo conduzido imediatamente para a CTI de pequeno hospital, muito bem equipado, de onde, felizmente, não partiu para a espiritualidade. À noite, após o depoimento de Roberto na polícia local, estão reunidos no hospital onde Jorge já está fora de perigo Roberto, Débora, Daisy, Ciro, Dalva, Luiz Alberto, Adriana e o comandante Raul, que para lá havia acorrido. Também lá se encontram uma irmã e um cunhado de Daisy que procuram ampará-la, juntamente com Débora. Num canto, Roberto e Ciro conversam com Raul.
Amanhã mesmo vou solicitar uma coletiva com a imprensa para apresentar Matias e declarar sua inocência, Roberto. E como sempre colaborei com os jornalistas, vou pedir-lhes uma matéria de primeira página. Agora, há uma coisa que você tem que fazer. Amanhã, bem cedo, volte com Débora para a clínica, onde ela poderá solicitar sua alta, já que, como você diz, e graças a Deus, já está curado. Faça isso que estou lhe dizendo, pois, na verdade, você está sendo procurado pela polícia e não quero saber de encrencas. Evidentemente, o Dr. Frederico irá ligar para mim e eu lhe enviarei uma autorização para que o libere. Obrigado, Raul. Só lhe peço um grande favor. Qual? Não seja muito duro ao falar de Jorge. A verdade terá que ser dita, Roberto, para que a sua inocência fique bem clara. E você? Tem mesmo certeza de que está curado? Tenho absoluta certeza. Ainda sobre isso, preciso relatar-lhe muitas coisas sobre tudo o que aconteceu comigo. Certo. Fico muito contente e não vejo a hora de saber como o Dr. Frederico conseguiu curá-lo. Você vai saber. Bem, agora vou para casa descansar. Vamos nos despedir de Daisy. Graças a Deus, ela está bem amparada pela sua irmã e seu cunhado. Você já falou com Raquel? Já lhe telefonei e nunca senti tamanha emoção em toda a minha vida. Débora abraça o marido carinhosamente. Vamos então. Capítulo 15. Final. Por vários dias procurei por Dona Laura no hospital e lá informavam-me que ela estava viajando. Tentei falar com o Dr. Frederico, mas não consegui. Nem Dona Yolanda, nem Miguel e os outros sabiam dizer-me onde ela estava, pois praticamente havia sumido. Fiquei preocupadíssimo com o que poderia estar lhe acontecendo. Será que teria o médico descoberto a sua ajuda na minha fuga e a teria mandado embora, não só da clínica, como também do lar de idosos? Para onde será que ela poderia ter ido? Nunca havia me falado sobre parentes e, se ela estava nesse lugar, sem dúvida, era porque não tinha onde ficar. Será que ela saberia onde eu morava? Já começava a desesperar-me quando a campainha de minha casa tocou. Justina chamou-me e, quando cheguei na sala, não consegui conter a minha alegria. Ali estava, sorridente como sempre, a bondosa Dona Laura. Abracei-a chorando e beijei-lhe as mãos repetidas vezes. Débora uniu-se a nós, muito contente também. Fizemos-la sentar-se e despejamos-lhe uma verdadeira saraivada de perguntas. Acalme-se, Roberto. Vou lhe contar tudo. Acalme-se. Está bem, Dona Laura. Vamos ouvi-la. Bem, quando o Dr. Frederico deu pela sua falta, investigou com os enfermeiros e, quando pediu-me as chaves das portas e do portão, percebeu que não mais as tinha e que estava usando as que tomei emprestado de Reinaldo. Aí ele a mandou embora. Sim, e com razão, não é? Afinal de contas, para ele, eu ajudei um paciente a fugir da clínica. Mas ele ainda foi bom comigo, sabe? Pediu-me que não fosse mais lá trabalhar, mas não fez nada contra mim, quanto ao lar de idosos. Eu poderia continuar morando lá. Parece inacreditável, Roberto, mas o Dr. Frederico é um homem desprendido dos bens terrenos. Todos os anos, em janeiro, ele presenteia todos os funcionários da clínica e os honorários dele não são superiores aos dos profissionais de sua área. Não pretendendo ser médico de elite, ele uma vez por semana religiosamente atende num ambulatório de psiquiatria. É um homem estranho, com efeito. Mas a senhora viajou. Sim, e foi a melhor coisa que me aconteceu. Sabe, há muito tempo eu tinha vontade de conhecer um sanatório psiquiátrico que é mantido por uma sociedade espírita e fui até lá. Fui muito bem recebida e consegui falar com os diretores. Expliquei a eles o trabalho que realizava na clínica às escondidas e eles ficaram muito satisfeitos comigo, pois também desenvolvem esse mesmo tipo de auxílio mediúnico, além do tratamento médico, é claro. E sabe o que consegui? O quê? Eles me contrataram para ser enfermeira e vou poder participar das reuniões mediúnicas. Além disso, vou morar no próprio sanatório. Isso é maravilhoso! Mas isso é maravilhoso! Exclamam Roberto e Débora. E não contei tudo ainda. Tem mais? Sim. Pedro e Reinaldo também vão trabalhar lá, assim como os outros que você viu na sessão. Roberto não consegue dizer nada, pois lágrimas de felicidade embargam-lhe a voz. Após alguns minutos, consegue recompor-se e retomar a conversa. E quanto a mim, Dona Laura?
Ainda não tive mais nenhuma outra visão, mas sei que tenho que trabalhar nesse campo. Sim, Roberto. Agora que você está livre da clínica, vou lhe indicar alguns livros para você ler e o nome de um centro espírita para frequentar. Conheço as pessoas desse centro e faço questão de apresentá-lo. Agora, Dona Laura, tenho uma pergunta muito importante a lhe fazer. Diga-me, com sinceridade, o que tem de verdade no que aquele espírito disse para mim com relação às nossas vidas passadas? Sabe, acho muita coincidência ele culpar-me por tê-lo aprisionado e aos outros numa masmorra, e eu ter estado também preso naquela clínica, quase enlouquecendo. Olhe, Roberto, como já lhe disse, não é tão importante conhecermos nossas vidas anteriores, o que só atrapalharia a nossa caminhada presente e futura. Não é à toa que o alto nos dá a bênção do esquecimento. Sim, mas... Sabe, tenho muita vontade de ajudar aquele espírito infeliz. Sim, você deve e pode ajudá-lo. E como, Dona Laura? Em primeiro lugar, ore bastante por ele. Faça para com o seu próximo todo o bem que poderia fazer a ele, para que pelo seu exemplo e pelas vibrações de fraternidade possa ele ser auxiliado. E pense nele com muito carinho, e verá que um dia ele ainda se comunicará para lhe agradecer e oferecer-lhe a mão amiga. Ah, isso será maravilhoso. Bem, meu filho, agora preciso ir. A propósito, você pode agora devolver-me as chaves? Oh, sim, diz Roberto, indo apanhá-las na gaveta de sua escrivaninha. Aqui estão. Obrigada. Mas a senhora não está pensando em... Por que não, Roberto? Responde Dona Laura, endereçando-lhe uma piscadela. Afinal de contas, ainda estou morando no lar e hoje é quarta-feira, não é?